Fala pessoal, tudo bem? Então esse aqui é o nosso primeiro vídeo de cálculo passo a passo aí de flechas em vigas e vamos começar já fazendo aí o nosso primeiro exercício. Se você não tem a planilha ainda, entra aí na descrição, entra lá no site, baixa ela porque logo nós vamos usar. Claro, primeiro nós vamos fazer um pouco na mão e depois nós vamos usar a planilha, mas se você não tem já baixa aí agora, tudo bem? Primeira coisa pessoal, o que é isso que a gente vai ver? É um exercício para calcular uma flecha e uma viga biapoiada com as seguintes características. Primeiro, uma viga biapoiada com vão de 3 metros e sujeito aí a uma carga de 0,6 kN por metro, que na verdade é a carga de peso próprio dela. Na planilha, pessoal, isso aqui já é calculado automaticamente, aqui a gente colocou para ilustrar, né? Além disso, uma carga permanente secundária de 1,5, uma permanente terciária de 0,5 e também uma acidental de 0,6. Isso tudo aí foi proveniente da laje que está, digamos assim, sendo apoiada por essa viga, por exemplo, ou o peso próprio que a gente consegue distribuir aí na área de influência dessa viga. Assim, é uma viga de uma laje pré-fabricada, mas poderia ser uma viga normal também aí. Não precisaria ser de uma laje pré-fabricada, que foi só para ilustrar. Tudo bem? Essa é a nossa viga com esses carregamentos aí destrinchados. Bom, se você preencher, abre a tua planilha aí, se você não tem ela, abre aí e já coloca aí esses dados de entrada que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Dá uma pausadinha, coloca esses dados. Você vai observar aqui, ó, que o cálculo do meu vão, cadê o vão aqui? O vão está com 3 metros, o cálculo do G1, perdão, o cálculo do G1 já é 0,6 automático, porque ele já faz aí o peso próprio da tua laje aí, da tua vigota, tudo bem? Outra coisa, você precisa saber a armadura longitudinal e também, eventualmente, a armadura de compressão. Então, o que eu fiz? Essa viguinha daí eu já lancei ela no meu programa, já calculei ela, e a armadura deu 3,615. Então, por isso que eu preencho 3,615. Não precisou de armadura de compressão, então eu preencho 0. Tudo bem? Preencha esses dados aí, que são os dados da nossa viga. Outra coisa, D'. D' é a altura útil da seção, que depende do quê? Do cobrimento e da altura total. Então, no cobrimento que a gente está adotando e na altura total que a gente tem, o nosso D' é 13,9. Ali, na verdade, não era bem para ser D' não. Inclusive, na planilha de vocês, provavelmente vai estar D aqui. Não é D', é D. D é a altura útil da seção, 13,9. E D duas linhas é a altura útil da armadura de compressão. O que é isso? Essa aqui, ó. Tá vendo que você tem a armadura de compressão? Então, ela tem uma certa altura em relação à face superior. Portanto, se tiver armadura de compressão, você precisa saber qual que é esse valor aí de D duas linhas, né? Que é bem simples. Só você pegar lá o seu cobrimento e acrescentar mais meia barra, tudo bem? Então, basicamente, esses são os nossos dados de entrada. Nosso vão é de 3 metros, a gente já tem tudo que a gente precisa, retirada do escoramento aqui, ó, de 14 dias para a gente começar a nossa análise e vamos começar os cálculos, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu prometo que vou responder todos. Bom, esse exemplo aí é uma viguinha com 4 centímetros de capa, com largura colaborante, sempre eu tenho dificuldade de falar isso, largura colaborante igual a 30 centímetros e base igual a 10 centímetros. Bom, e aí calculando ela a gente teve 3,615, tudo bem? Se você não sabe como que calcula aí a armadura longitudinal de uma viga sujeita a flexão simples, eu recomendo que você veja aí, o vídeo está passando no card aí em cima, certo? Então vamos calcular as flechas. Primeiro passo. Primeiro passo, pessoal, consiste em determinar as características no estágio 1, ou seja, o estágio que a gente não tem ainda o efeito da fissuração, ou seja, aquelas mesmas características que a gente tinha lá na resistência dos materiais, que a gente podia usar aquelas tabelas, entende? Então é a seção bruta mesmo. Então o que você faz? Primeira coisa é você calcular o centro de gravidade aí dessa sua seção se ela não tivesse fissuração. De onde veio essa fórmula? Vem lá do momento estático. Nós estamos achando o centro de gravidade da nossa peça, que nada mais é do que o momento estático que a gente tem aí na alma, na aba, dividido aí pela área de seção transversal, certo? Então se você fizer essa operação aí, tu vai chegar em 6 centímetros. Detalhe, o que você tem que considerar aqui? Bom, é importante você ver que você está trabalhando com isso aqui em centímetros, portanto a sua área você também trabalha em centímetros quadrados, tudo bem? Trabalha tudo isso aqui em centímetros, que não tem erro, você chega nessa formulinha daqui fácil, fácil.
certo? O segundo passo é calcular o momento de inércia. Bom, o momento de inércia, quando a gente tem uma seção retangular, é BH ao cubo sobre 12. Porém, nossa seção é uma seção T. Então, você tem que fazer o momento da parte retangular e também tem que fazer o momento das duas abas ali na parte superior. Por isso fica um pouquinho maior a fórmula. Aí você usa o teorema dos eixos paralelos, não é o foco aqui, mas é assim que você chega nessa fórmula, fazendo as continhas aí, trabalhando tudo com centímetros, tu chega aí em 0,0000544 metros na quarta. Tudo bem? Quer ver esse resultado na planilha? Vai lá na aba Memorial de Cálculo que aparece lá para você. Bom, passo 2. Agora a gente precisa determinar as características da seção no estádio 2 puro. Isso é, a gente tem que considerar agora que o concreto na região que está fissurado vai ser desprezado. O que acontece? Aí não é só fazer o Y do centro de gravidade, onde estaria a linha neutra, não vai ser mais no centro de gravidade. Porque acontece que a seção ela já não é mais homogênea. A parte que está sendo tracionada, a gente já está meio que desprezando o concreto dali. Entende? É só o aço que está contribuindo com essa resistência. E aí acontece que a linha neutra ela não fica mais no centro geométrico da seção. Então, o Schuster, no livro dele, deixa bem claro isso. E esse é o estádio 2 puro. Nós vamos considerar isso aqui. Bom, qual que é a grande sacada aqui? Bom, a grande sacada é que a gente precisa fazer a razão modular. A razão modular é a a razão entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto, na verdade o secante do concreto, né? Então por isso a gente multiplica aí por 0,8 mais 0,2 do FCK na 80. Então você entra aqui com o FCK em MPa, tudo bem? Entra com ele em MPa que você vai observar que o seu ECS é isso, que é a parte de baixo, e que o seu ΑE é 9,8. O que quer dizer isso? Que mais ou menos o aço tem um módulo de elasticidade aí 9,8 vezes do concreto, tudo bem? É por aí que está relacionando aí essa variável, certo? Até aqui tudo bem? Esse aqui é só o começo, pessoal. A gente tem ainda várias etapas aí para fazer, mas nós vamos ver devagarzinho, passo a passo. Se você quiser fazer, vai fazendo isso na mão. E vamos para o passo 3. Bom, agora, passo 3 não, passo 2, né? Porque a gente só determinou ainda a razão modular. Falta muito ainda para chegar na inércia do estádio 2 puro. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu preciso saber se essa posição da linha neutra, se essa linha neutra vai cair na minha alma da viga ou se ela vai cair na capa. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Se ela vai cair na capa não, na mesa, né? Se ela cair na mesa, nós vamos calcular isso como uma viga retangular. Se ela cair na alma, nós vamos calcular isso como uma viga do tipo seção T. Tudo bem? Então, esses parâmetros aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau que resolve qual que é a posição da linha neutra do estádio 2 puro. Então, você vai lá e calcula A1, A2, A3 e depois você joga na equaçãozinha do segundo grau e determina qual que é essa posição. Tá certo? Eu não vou calcular cada um separado, mas é muito simples. O detalhe que você tem que tomar aqui é unidade. O que você vai fazer? Bom, você vai trabalhar com tudo em centímetros. Centímetro, 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 isso aqui é adimensional, centímetro quadrado, isso aqui é adimensional, centímetro quadrado. Trabalha tudo em centímetros, calcula cada parâmetro, resolve uma equaçãozinha do segundo grau. Simples, bonito e elegante. Então, fácil demais isso aqui, já podemos partir para o próximo, que é o quê? Qual que é o passo? Não deu 4,68? Deu, não deu? Então a viga vai ter que ser calculada como viga T. Por quê? Porque a capa ali é 4 centímetros. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a linha neutra saiu da capa, ou seja, se ela caiu na alma, nós calculamos como uma viga T. Tá entendendo? Se desse 3 e pouquinho aqui, nós calcularíamos como uma viga de seção retangular. Tudo bem? Isso é muito importante de entender. Passo 3. Cálculo do momento de inércia para o estádio 2 puro. Veja, nós não calculamos ele ainda, nós só calculamos a posição da linha neutra. Agora que eu sei a posição da linha neutra, agora eu posso de fato calcular essa inércia. Como que eu faço o cálculo dessa inércia? É a inércia dada do estádio 2 puro, que nada mais é uma extrapolação aí do teorema dos eixos paralelos aí com algumas considerações. Observe que a armadura de compressão, caso tenha, ela importa aqui no nosso cálculo. Observe ali o A' S, tá vendo? Então se tiver armadura de compressão, dá mais inércia do estádio 2 puro. Preenche os dados aí, se já tem x22, fica muito fácil. Isso, pessoal, no cálculo da viga retangular. É o nosso caso? Não é o nosso caso. Então, nós vamos ter que calcular como viga T.
Equaçãozinha parece grande, mas não tem nada demais, é só substituir as operações, a gente tem tudo bem? A gente tem tudo aqui. Nós vamos achar a nossa inércia em centímetros na quarta, depois a gente converte para metro, tudo bem? Sem problema nenhum. Acha em centímetro na quarta, converte para metro. Simples, tranquilo demais, ok? Vamos para o passo 4. O passo 4 agora é calcular as flechas para as diversas combinações. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Como que calcula a flecha de uma viga biapoiada lá das resistências dos materiais? 5,384 π² sobre I, certo? Acontece o seguinte, o P a gente tem, o L a gente tem, o que a gente não tem é a inércia. O que a teoria fala? Que essa inércia ela não é constante. E, na verdade, essa inércia ela depende do momento que está atuando para a combinação que nós estamos fazendo. É isso que a inércia média de Brunson faz. É por isso que a flecha ela não é linear, porque essa inércia está variando de acordo com o carregamento. Por exemplo, se o carregamento for um carregamento menor que o momento de fissuração, essa viga vai trabalhar no estádio 1 e, portanto, eu posso aplicar 5 sobre 384 π² sobre EI. Mas que I é esse? O I do estádio 1. Entende? Esse I que está variando, por isso eu vou ter uma inércia para cada tipo de carregamento. Entende? É isso que o modelo da inércia média de Brunson faz. Então tem que tomar cuidado com isso. Flecha de uma viga biapoiada, e aqui está a inércia média de Brunson. Observe que você precisa desse momento ativo, momento atuante aí para calcular ela. E também precisa de um tal de MR. Quem que é esse MR? Esse MR é o momento de fissuração. E esse momento de fissuração depende da inércia, depende do Y do centroide e depende de um alfa. E veja, esse alfa depende da vinculação da viga. Observa, se essa vinculação for uma seção do tipo T ou duplo T, é 1,2. Se for uma seção I ou T invertido, 1,3. Tudo bem? No nosso caso, como é uma seção do tipo T, o nosso alfa é 1,2. E, uma vez que a gente sabe o alfa, o que a gente precisa saber mais aqui nessa equação? O FCTM, até porque a inércia a gente já tem calculado e o YT a gente também já tem calculado. Isso aqui tudo da seção bruta, tudo bem? E aí com essas duas variáveis aqui, a gente faz o quê? Bom, a gente calcula o nosso FCTM, tudo bem? Até aqui tranquilo? Bom, então vamos passar para o próximo passo no próximo vídeo aqui para não ficar muito longo. Até o próximo vídeo e um abraço!